Olá, meu nome é Sérgio e iniciaremos a nossa quarta e última aula de mecanização agrícola. As informações passadas nessa aula devem ser complementadas com o estudo do caderno didático e com as atividades do ambiente virtual. Eu já disse nas outras aulas que para cada aula existe no ambiente virtual um fórum Tira Dúvidas. E peço que não fiquem com essas dúvidas. Postem que elas serão esclarecidas. Bom, então vamos à nossa aula. Na aula anterior, estudamos os arados e vimos que a função deles é de descompactar o solo, criando boas condições para as sementes, raízes e, por consequência, para a planta e para a produção. Mas o arado deixa a terra com muitos torrões e desnivelado. É onde entram as grades, que tem essa função de deixar o solo nivelado e mais macio. Para isso, as grades têm os órgãos apropriados, que podem ser os discos, os dentes e as molas, dependendo de sua configuração. Outra função que pode ser designada a grade é o de, antes da aração, ser utilizado para quebrar a crosta superficial ou cortar a vegetação. Aí, a função da grade é, além de destorrar e nivelar o solo, melhora a visão superficial do terreno, corta a vegetação e incorpora essa matéria orgânica ao solo e ainda uniformiza e melhora as condições de plantio. Já falamos que as grades podem ter modelos diferentes que atribuem às grades uma especificidade de aplicação. Ou seja, para cada tipo teremos uma aplicação mais adequada. Também já falamos que, quanto ao órgão ativo, aquele que atua diretamente na gradagem, em contato com o solo, a grade pode ser grade de dentes, grade de molas e grade de discos. As grades de dentes podem ter dentes rígidos e dentes flexíveis. São usados preferencialmente para remover terra para pastagem e eliminação de ervas daninhas. O órgão de corte da grade pode ter molas, por isso são chamadas de grade de molas. Essas molas podem ser redondas ou achatadas. Quando a mola toca o solo, é contraída e assim ela fica forçando sua ponta contra o solo, realizando o trabalho de gradiação, fazendo o que toda mola faz quando é comprimida. Ela tende a se expandir e realizar o trabalho. E por fim, grade de discos, que são as mais usadas. Os discos podem ser lisos e recortados. O que define sua primeira classificação, ou seja, de discos lisos e discos recortados. As disposições desses discos também diferem os tipos de grade. Grade de disco simples, ação, grade de disco de duplação ou tandem e disco de duplação do tipo offset. Outra classificação das grades é pelo tipo de trabalho. Grades niveladoras,
são usadas, como o próprio nome indica, para nivelar o solo. São mais largas, ultrapassando 14 discos de 51 centímetros em cada uma das duas seções. Pode ser grade Globe, que tem duas seções e até 20 discos de 24 ou 26 polegadas. São grades pesadas, usadas para aração. As grades arados, outra classificação, são parecidas com as Globes, porém modernizadas. E grades destorroadoras, usada após a aração. Tem normalmente duas seções e na seção traseira se usa discos lisos. As grades são nomeadas em função das medidas principais do seu disco. Grade de disco 12 por 32 polegadas por 5,16, aí 12 indica a quantidade de discos, 32 polegadas o diâmetro do disco em polegadas e 5,16 polegadas a espessura do disco em polegadas. Bom, falamos como se classificam as grades de disco e até sobre os nomes dados a elas. Agora vamos falar sobre suas partes constituintes. As grades são constituídas basicamente de uma torre ou sistema de engate de 3 pontos, com chassi e o conjunto de disco ou seções dos discos. A seção dos discos de uma grade é constituído por um eixo, letra A. A calota, letra B, o mancal da letra D, os discos da letra C e as porcas e arruelas indicados pela letra F. De acordo com a profundidade de corte, podemos classificar a operação de gradeação. Gradagem superficial tem profundidade de 5 a 10 centímetros. Gradagem média, de média profundidade, de 10 a 20 centímetros. E gradagem profunda, de 20 a 30 centímetros. A escolha da profundidade de gradagem está ligada ao tipo de trabalho a ser realizado. Na determinação dessa profundidade está relacionada principalmente a inclinação horizontal da seção e o peso da grade. Mas também depende de outros fatores, o solo, sua dureza, umidade e constituição, a velocidade de gradagem e se os discos estão amolados ou não. Recapitulando, estudamos até aqui os arados, os tipos, suas aplicações, a grade, que pode ser usada também para arar, nivelar, destorroar a terra. Nas operações de aração e gradagem, o solo vai sofrendo compactação nas camadas inferiores. Perceba que até onde o arado ou a grade alcança, a terra fica fofa e permeável. Mas após isso, nas camadas mais profundas, essa compactação dificulta a absorção de água e a aeração e, por sua vez, dificulta o desenvolvimento das plantas. Uma prática para resolver esse problema é fazer aração mais profunda ou introduzir plantas com raízes resistentes. Mas o método mais usado é outro.
Então está na hora de falarmos sobre o subsolador. Antes, entenderemos o objetivo da subsolagem. Como dissemos, necessitamos de descompactar as camadas mais profundas do solo para que as plantas se desenvolvam com maior facilidade. O subsolador se presta a essa função. Atinge camadas de até 80 centímetros de profundidade e só pode ser puxado por tratores, já que a força necessária para isso é muito grande. A subsolagem ajuda também na penetração de corretivos e fertilizantes e, como aera a terra, contribui para que a acidez seja menor, pois micro-organismos anaeróbicos acidificam o solo. O subsolador é um equipamento simples. Veja que a barra porta-ferramentas, número 1 na figura, tem uma função estrutural e ela pode ser montada ou do tipo arrasto. A haste, número 2, é uma barra chata que na sua extremidade está a ponta do subsolador, número 3, e o número 4 é a roda de controle de profundidade. O solo para essa operação não deve estar muito úmido, pois senão a ponta passará pelo solo e apenas cortará a terra fazendo riscos profundos. Bom, espero que tenha ficado claro por que usar o subsolador, mas falta sabermos quando devemos pôr essa prática em ação. Primeiro, devemos ter em mente que essa prática requer uma potência elevada para ser executada e, por consequência, o consumo de combustível é alto. Assim, por razões financeiras e ecológicas, é necessário ter certeza da hora de fazermos. Então, vamos ver os sinais indicativos de necessidade da subsolagem. Quando o solo apresenta poças d'água e se quando seca apresenta crostas, há dificuldade ou demora na decomposição de vegetais, as sementes plantadas apresentam falhas de germinação e as plantas falham na emergência. Verifique também se as folhas das plantas estão amarelando, raízes aparecendo e plantas tombando. A enxada rotativa é um implemento que apresenta um bom rendimento, nivelando e misturando o solo de maneira adequada e satisfatória. Desde a primeira passada da máquina, já permitindo o plantio sem que haja a necessidade de passar a máquina novamente. Também é utilizada para eliminar plantas invasoras, romper os torrões e trabalhar a terra que, apesar de já tratada, ainda não esteja apresentando as condições ideais para o plantio. É um implemento bastante utilizado na agricultura brasileira, por ser de fácil uso e por ser utilizável em patamares de arroz irrigado.
Apesar disso, apresenta uma série de inconvenientes, principalmente se estiver trabalhando em solos muito duros, pois acaba forçando muito o trator e o próprio implemento, além de aumentar demasiadamente o consumo de combustível. E essas informações, elas foram retiradas do site da Rural Minas. A enxada rotativa é utilizada de forma montada e acoplada à tomada de força do trator, pois necessita dessa força rotativa para operar. A enxada rotativa é constituída de um sistema de transmissão, número 1 na figura, que recebe a tomada de força do trator por um eixo, número 2, as facas de corte, número 3, e roda de suporte e controle da profundidade de corte, número 4. A enxada rotativa não atinge grandes profundidades, no máximo 20 centímetros, e são bastante usadas para confecções de canteiros para hortaliças. Considerando a incorporação de vegetais, a enxada rotativa é mais eficaz que o arado e a grade. Existe uma enxada específica para hortas, são as enxadas rotativas hortícolas e são acoplados nos tratores de rabiça. E as outras são para acoplagem na tomada de potência dos tratores, engatados no sistema de 3 pontos. Veja na figura como atuam as facas da enxada rotativa. Perceba que existe um movimento rotativo e o movimento de deslocamento do trator. Esse sistema possui duas regulagens de profundidade de corte. Uma pelas rodas de patinação e outra pela posição do hidráulico do trator. Dentre as máquinas, objeto de estudo na nossa disciplina, faltam os equipamentos para cultivo mecânico, semeadura e colheita. Na verdade, as operações de aração, gradeação, destorroamento, nivelamento, incorporação de matéria orgânica e mais alguma que deixei de falar, são realizadas para se fazer o plantio e principalmente para se colher, lógico. Então, cabe o estudo sobre as plantadeiras e colheitadeiras ou colhedoras. E também as máquinas para cultivo mecânico que tem como principal objetivo o controle de ervas daninhas. Os equipamentos para o cultivo mecânico são o cultivador de haste e a roçadora. O cultivo mecânico tem como função incorporar fertilizantes, corretivos e defensivos ao solo, ralear culturas, eliminando algumas plantas, escarificar o solo para infiltração e destorroar o solo. O cultivador de haste é um implemento usado para escarificar, amontoar, destorroar e eliminar ervas daninhas. Existem cultivadores para tração animal, porém, os mais comuns são para tração mecânica, podendo ser montados ou tracionados. As enxadas dos cultivadores podem apresentar diversas formas e cada uma delas tem uma função específica. Veja no slide
A enxada da letra A, riscadora, é usada no plantio. A da letra B, bico de pato com asas. Letra C, asa de andorinha, usada para eliminar ervas daninhas. Letra D, bico de pato. E letra E, cinzel, que é usada para escarificar o solo. As enxadas de bico de pato são usadas para sulcamentos. As hastes dos cultivadores podem ser de mola ou rígidas. Os cultivadores mecânicos podem vir com uma adubadora incorporada. Veja no slide um cultivador com adubadora incorporada. A é a vista lateral, B, a vista superior. 1 é o chassi, 2, a roda de controle de profundidade, 3, a haste, 4, a enxada e 5 é o diferencial do equipamento, o depósito de adubos. A roçadora é um implemento muito difundido na agricultura por ser bastante utilizado. Como o nome indica, ela é usada para roçar. Atua cortando a vegetação através das lâminas acionadas pela tomada de força do trator. Essa operação tem como objetivo fazer a limpeza do mato, renovar a pastagem, raleando para diminuir a competição entre as plantas por nutrientes. A semeadura é uma tarefa penosa para o homem do campo. Por isso, já há algum tempo, tem sido gasto energia no desenvolvimento das plantadoras. E elas evoluíram bastante e continuam evoluindo. É bom diferenciarmos os termos semeadora, plantadora e transplantadoras. A semeadora é a máquina que dosa e coloca as sementes no solo. A plantadora é a máquina que dispensa partes vegetativas no solo. Por exemplo, os tubérculos, colmos, bulbos, etc. E as transplantadoras, que são máquinas que colocam as mudas na terra. As semeadoras podem ser classificadas de diversas formas. Da maneira com que distribui as sementes, por exemplo, são classificadas de em linha ou a laço. As semeadoras em linha são subclassificadas em semeadoras em linha contínua, que são as semeadoras que dispensam as sementes em linha, mas sem grande precisão, tanto em número quanto em posição. Também podem ser classificadas como de precisão. Nessas máquinas, as sementes são dispensadas de forma mais uniforme. Outra classificação são as semeadoras em quadrado, mas elas não são usadas aqui no Brasil. E por último, as semeadoras em grupo, que dispensam as sementes em covas e em maior quantidade. É útil quando a semente tem baixo poder de germinação. A classificação a lanço também tem subclassificação. Semeadora a laço aéreo e terrestre. Essas máquinas lançam a semente. É usual encharcar as sementes antes para que elas fiquem mais pesadas. As semeadoras também podem ser classificadas em função do acionamento.
Pode ser manuais, onde o operador é que controla a semeadura, de tração animal e as motorizadas, que são aquelas que têm motorização própria. E, por último, as semeadoras tratorizadas, que podem ser montadas, semi-montadas ou de arrasto. Na ponta do processo produtivo está a colheita. E, você já sabe, também temos as máquinas para isso. São as colhedoras ou colheitadeiras, que nós vamos estudar agora. Existem diversas máquinas colhedoras para atender a uma larga gama de culturas. As perenes, as semiperenes e as anuais. Os cereais, arroz, trigo, soja, aveia, sorgo, milho, são os mais atendidos pelas colhedoras. E para cada tipo de cereal, existe uma colheitadeira apropriada, que busca atender às especificidades de corte, alimentação, trilha, separação e limpeza de cada uma dessas culturas. As colhedoras podem ser do tipo combinada, montada e de arrasto. É combinada quando realiza todas as operações e é autopropelida. É chamada de combinada. Se utiliza um trator e é totalmente acoplada, ela é chamada de montada. E se possui um motor estacionário para realizar as operações de colheita, mas utiliza um trator para se movimentar, ela é de arrasto. Já que passamos por todas as operações e práticas do processo de produção e chegamos à colheita, é importante eliminar, se não reduzir ao máximo, as perdas nessa fase derradeira. E vários fatores contribuem para reduzir a eficiência da colheita. Por exemplo, conhecer o modo operacional da máquina e conhecer as características da cultura. Relacionados à máquina, os fatores que reduzem a eficiência na colheita são velocidade de deslocamento, conservação da máquina. Quanto à cultura, os fatores são densidade inadequada, ervas daninhas, umidade dos grãos e outros. Muito bem, chegamos ao fim da nossa última aula. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo e sucesso nessa profissão tão bonita e importante para a sociedade. Obrigado e fiquem com Deus.